Então, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos professores, boa noite aos alunos. Sejam bem-vindos ao 14º Simpósio de Biomedicina da Unicep. Tá? Esse ano, em virtude de tudo que está acontecendo na pandemia, vai ser via online, mas, independente disso, não deixa de ter o brilho das palestras que virão acontecer, né? Esse ano, a abertura do simpósio é com o Dr. Jeff Schindler, que ele é biomédico perfusionista, né? Especialista em perfusão extracorpórea, que é uma das áreas de atuação do biomédico. Então, desde já, agradeço a participação, doutor. Sejam bem-vindos e boa palestra para vocês. Muito obrigado, professor Daniel, pelas gentis palavras. Eu vou deixando vocês, que eu tenho que fazer a abertura dos outros simpósios. Se der, eu volto, se não, boa palestra a todos. Tá? Obrigado, André, obrigado, Cris. Tá? Obrigada. Vocês agora podem fazer a mediação aí. Muito obrigado, gente. Ok. Doutor, fique à vontade para dar início. Então, vamos lá. Parar a apresentação, mandar as questões que vocês tiverem dúvidas, quando quiserem, eu paro a nossa apresentação para poder sanar as dúvidas. Bom, meu nome é Jeff Chandler, eu sou biomédico, sou perfusionista, acabei sendo um pioneiro nessa área, fui um dos primeiros biomédicos a atuarem na circulação extracorpórea, mais conhecida como perfusão. Aqui, só para a gente ter uma noção, quem aqui pode responder? Já ouviram falar disso? Perfusão? Se quiserem colocar aqui no nosso chat, só para ter uma noção. Aparecendo bastante gente aqui comentando. Ótimo. Bem, pessoal, por que eu fiz essa primeira pergunta? Quando eu iniciei na circulação extracorpórea, lá nos anos 90, quando se falava em perfusão, era mais ou menos como falar para ir para Marte, para fazer uma viagem para as estrelas. E isso era muito comum porque eram raríssimas as pessoas que atuavam nessa área do ponto de vista profissional. E hoje, eu tenho que agradecer muito o convite de toda a comissão organizadora, a coordenação do curso de biomedicina. São Carlos é um polo de ciência no Brasil, uma cidade muito importante. Eu tenho certeza que o curso de biomedicina aí tem um curso de bastante qualidade. E é muito interessante que a gente fale das áreas de atuação do profissional biomédico. E por que eu decidi chamar de além da perfusão extracorpórea? Bom, efetivamente, a perfusão ela é uma área muito conhecida, porém, ela simplesmente é uma pequena parte de algo muito maior que nós chamamos de assistência cardiocirculatória. Como nós não vamos poder passar os vídeos aqui, eu me comprometo em passar essa aula íntegra para a professora e ela pode disponibilizar para que depois vocês vejam na íntegra, tudo bem? Mesmo assim, quem tiver alguma dúvida, pode adicionar o meu Instagram e eu sempre posto material relacionado ao tema. Perfeito? Bom, então, dito sobre perfusão, a gente vai começar a entender essa grande área. Quando nós falamos de perfusão propriamente dita, nós estamos falando de um limite das habilitações do biomédico. Por que eu costumo dizer isso? Porque, diferente de outras áreas, a perfusão talvez seja a única área que vai exigir de você, como futuro biomédico, perfusionista, se assim desejar, claro, algo muito complexo, que é justamente lidar dentro de uma equipe multidisciplinar, cirúrgica, onde a sua ação é fundamental para o sucesso dessa cirurgia. E o que nós fazemos? Nós precisamos responder algumas questões. A primeira é isso. O limite das suas habilitações permite manter um paciente vivo sem coração e pulmão? Será que isso é possível? E por quanto tempo? Qual é o limite para a ciência? E se você consegue definir essas questões,
você pode responder a terceira. O que você considera essencial para desenvolver seu potencial e ter sucesso? As três respostas aqui, elas muitas vezes vão se confundir em uma só, que é aprender. Eu posso aprender, sim, manter o paciente vivo sem coração e pulmão. Eu posso aprender cada dia mais sobre ciência e aplicá-la de forma que esse limite seja praticamente infinito. Então, a ciência, ela quase não tem limite. Quase não tem limite. Os limites são impostos justamente pelas questões éticas e morais que nós, enquanto seres humanos pensantes, colocamos. Porém, a mais difícil de ser respondida é o que você considera essencial para desenvolver seu potencial e sucesso. Porque a perfusão, ela vai exigir de você algo formidável, que é ir muito além do que algumas pessoas achariam da biomedicina. O profissional da perfusão, ele acaba trabalhando dentro de uma equipe multidisciplinar, uma equipe que reúne médicos, cirurgiões, médicos anestesistas, enfermeiras, circulantes, instrumentadoras, e isso faz com que você tenha que desenvolver determinadas habilidades e competências que nem sempre são apresentadas na faculdade. Por isso que a perfusão, hoje, ela não está mais dentro do rol das habilitações, que são conseguidas somente por meio de estágio. Nós vamos necessitar de uma pós-graduação, reconhecida pelo MEC, que é o órgão regulamentador das áreas de atuação. E então, o primeiro recado é que aprender sempre vai ser a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca se tem medo e nunca se arrepende. Então, com base nisso, nós podemos iniciar com a mente mais aberta para entender que quando nós falamos de perfusão, nós precisamos entender o conceito de perfusão. Então, o que seria perfusão? Perfusão, na verdade, é o ato de perfundir. E o ato de perfundir é levar oxigênio para os tecidos e extrair dos tecidos, e obviamente dos seus órgãos, o CO2. Isso é perfusão. Um teste que vocês podem fazer aí, enquanto me assistem, é observar nos dedos de vocês se existe perfusão ou não. Veja só, se eu comprimir meu dedo, talvez minha câmera não ajude tanto, eu consigo verificar que a ponta dele ficou rósea. É um vermelho mais cintilante. No entanto, se vocês fizerem esse teste e deixar uma liga elástica comprimindo o seu dedo, com o passar dos minutos, o que vai acontecer? Ele vai continuar róseo? Não. Ele vai ficar com a perfusão prejudicada. E o aumento de CO2 vai denunciar uma cianose. Seu dedo começa a ficar azulado, arroxeado. Então, isto também é perfusão. Mas o termo perfusão, quando nós falamos da cirurgia cardiovascular, ela define uma área de atuação. E ela é conhecida também como bypass, SEC, que é circulação extracorpórea, ou simplesmente como extracorpórea. Então, isso é definido como sendo um desvio cardiopulmonar total, em que nós, nessa imagem, que funciona. Veja só, eu tenho desvio do sangue venoso, aqui da veia cava superior e da veia cava inferior. Esse sangue é drenado por sinfonagem, ou seja, eu preciso ter a máquina no nível menor, mais baixo que o paciente. Então, todas as imagens que você buscar de perfusão, você verá que a máquina de perfusão está a nível do solo e o paciente está na mesa cirúrgica. Isso faz com que, efetivamente, eu tenha a capacidade de drenar o paciente. Então, o sangue que chega até a máquina é um sangue do tipo venoso. Esse sangue, então, ele vai passar por um sistema de pulmão artificial. Esse pulmão artificial é o chamado oxigenador. Na maioria das vezes, o oxigenador ele vem acoplado a um reservatório venoso, vai ficar um pouquinho mais fácil nas próximas imagens. Eu preciso de um sistema de propulsão. Esse sistema de propulsão ele pode ser centrífugo, ou ele pode ser mecânico através de roletes, bombas peristálticas que são de duplo rolete e devolvem o sangue agora drenado, filtrado, oxigenado e finalmente
reinjetado no paciente. Esse é o método clássico, em que a cirurgia ocorre por meio da abertura externo, a esternotomia. Só que hoje, alunos, nós mudamos esse conceito e nós estamos numa vanguarda do tratamento. E é justamente isso que eu queria mostrar nos vídeos para vocês. Mas quem perdeu aqui, eu vou colocar lá no meu Instagram, assim que eu terminar, alguns vídeos de cirurgia minimamente invasiva para que vocês acompanhem. Tudo bem? Na cirurgia minimamente invasiva, a esternotomia, ou seja, a abertura do tórax, abrindo-se o osso externo, ela não existe. Eu vou trabalhar por meio de videocâmeras e portais, que são bem pequenos, o que melhora muito a qualidade de vida do paciente. Perfeito? Então, agora entendido esse conceito, nós vamos aplicá-lo. E vamos aplicá-lo de que forma? Vamos aplicá-lo dentro de uma área de atuação bem específica. Essa área de atuação bem específica requer um profissional capacitado. Esse profissional capacitado é chamado de perfusionista. Então, a primeira coisa que tem que estar muito clara na cabeça de vocês é que perfusão, ou seja, perfusionista, não é profissão. Perfusionista é uma especialização de uma profissão. Então, eu sou biomédico, especialista em perfusão ou circulação extracorpórea. E isso me garante o quê? O título de perfusionista, certo? E como ele foi conseguido? Através de pós-graduação com reconhecimento pelo MEC. Isso faz com que este profissional atue exatamente nessa imagem que vocês veem aí. Quem está nessa imagem é uma colega nossa, a doutora Ariane, ela é biomédica, faz parte do meu grupo que atua em Goiânia. Nós aqui atendemos 6 hospitais e vários cirurgiões. Então, nós trabalhamos de forma independente, nós não somos funcionários nem do hospital, nem das empresas e nem dos cirurgiões. Nós prestamos o nosso serviço como biomédicos perfusionistas. E o que a doutora Ariane está fazendo aqui? Nesse momento, ela está fazendo a coleta de uma amostra sanguínea. Detalhe, o biomédico, enquanto perfusionista, ele solicita exame, ele colhe a amostra, encaminha ao laboratório, recebe o resultado, interpreta e faz as devidas correções. Então, é algo que é um pouco diferente das outras áreas de atuação. Com base nisso, com base nesse resultado, ela vai poder mudar a sua performance durante o ato cirúrgico. Do lado da doutora Ariane, vocês podem ver, aqui nós temos uma aluna de pós-graduação, onde ela está o quê? Se especializando também nesta área. Então, é um treinamento quase umbilical entre o tutor e o aluno, ou professor e aluno, ou mestre e aluno, como queiram chamar. O que é o equipamento? O equipamento é dotado de motores que vão fazer a aspiração do campo cirúrgico. Esse sangue vai ser aspirado e vai ser injetado, vai ser devolvido, obviamente, no reservatório venoso. Essa foto aqui a gente não consegue ver todo o reservatório venoso, mas daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro. Observa que ele está praticamente cheio. Engraçado que aqui eu vejo uma bolsa coletora, parece uma bolsa de diurese. E na verdade ela é um coletor fechado, pois além do coração e pulmão, que nós falamos agora há pouco no slide anterior, eu posso intercalar entre os dois um rim artificial. Então a função do perfusionista seria ser o coração, pulmão e rim essencialmente de um paciente. Voltando então ao nosso slide, como ela controla isso? Através desse display. E, basicamente, o trabalho da doutora Ariane, enquanto perfusionista, vai ser ligar esse botão e gerar este outro botãozinho. O problema é que, para fazer isso, eu preciso de uma carga teórica absurda, em que eu tenho que conhecer a cirurgia proposta, os métodos de correção, a análise biomédica desse paciente. Eu tenho que ter acesso aos exames laboratoriais, os exames pré-operatórios, exames de imagem, conhecer a história clínica, a anamnese, fazer um briefing cirúrgico com a equipe, o que seria esse briefing? Coordenar as ações que vão ser executadas a partir do ato do paciente na sala cirúrgica.
Tudo bem? Essa mesma máquina possui um reservatório, essa tampinha preta aqui, em outra foto vai ficar um pouco mais fácil, onde eu adiciono água e ou gelo. E com isso eu consigo resfriar o paciente durante a cirurgia. Além disso, eu tenho aqui um outro reservatório que, nesse caso, está acoplado a essa máquina. Esse reservatório, a imagem talvez fique fácil para vocês, eu tenho um líquido. Esse líquido é a solução cardioplégica. Ela vai ser injetada diretamente no coração, por meio das coronárias, e vai resfriar o coração a 4 graus. E vai causar, neste coração, a parada da sua contratilidade, por meio da polarização. Então, o perfusionista, ele tem uma autoridade para matar o paciente. Detalhe, entre aspas, porque na verdade nós desligamos o coração. E ao olhar no monitor, o que a gente percebe? Nós percebemos uma assistolia, que é um tipo de parada. Esse tipo de parada, se não for revertida na literatura, esse tipo de parada é considerado óbito. Então, ao chegar na sala em que o paciente está em cirurgia cardiovascular, em perfusão pós-cardioplegia, se você olhar no monitor, você vai dizer, nossa, o paciente morreu. Mas ele morreu de fato? Não. As funções cardiocirculatórias foram substituídas pela função exercida pelo equipamento. E quem coordena tudo isso é esse indivíduo. Então, eu preciso desenvolver habilidades motoras, eu preciso desenvolver habilidades psicológicas, eu preciso desenvolver habilidades de convívio e trabalhar sob tensão. Além disso, você também precisa desenvolver raciocínio rápido e ter soluções imediatas para cada problema que se apresente durante o ato da chamada perfusão. Então, em suma, o que o perfusionista é responsável? O perfusionista é responsável pela manutenção da pressão arterial, do controle hídrico, controle hemoterápico, hidrostático, hemodinâmico, hidroeletrolítico, gasométrico de um paciente. Tem que promover as suas devidas correções e interpretar todos os exames. Além disso, ele precisa fazer a ventilação do paciente, a administração de drogas, solicitação de exames e correções em tempo real. Então, este é o trabalho do perfusionista. Bom, mas a cirurgia, ela evoluiu. Então, o que nós tínhamos no passado era apenas essa opção, a esternotomia plena. Abri o osso externo, coloquei um afastador e tive acesso ao coração. Obviamente, eu causo uma fratura óssea cirúrgica que precisa de 60 a 90 dias para se consolidar. Hoje nós evoluímos e podemos operar por meio de mini incisões, são chamados portais, em que eu faço uma abertura torácica entre os intervalos intercostais. Dependendo da cirurgia, a incisão ela muda de posição, ela não é única como a cirurgia tradicional. É o que nós chamamos de cirurgia minimamente invasiva. Nesse caso aqui, opções valvares. No entanto, eu posso operar pelo lado esquerdo, lado direito, posso fazer uma pequena incisão no manúbrio do paciente, não abrindo todo o externo. Então, é um conjunto de técnicas bastante avançadas que minimizam os efeitos traumáticos dessa cirurgia, levando uma melhor recuperação, mais rápido retorno às suas atividades normais, e com isso nós temos a possibilidade de devolver esse paciente para a sua atividade plena. E que tipo de cirurgia pode ser feita por essa técnica minimamente invasiva? Cirurgias valvares, revascularização do miocárdio, as cirurgias de doenças da aorta. Praticamente todas as cirurgias podem ser feitas por meio desse tipo de abordagem. Então, para isso, eu preciso de um profissional habilitado para fazer o que chamamos de perfusão de alta performance. Dito isso, nós temos aqui um exemplo de uma cirurgia minimamente invasiva. O chat está funcionando, né? Então, eu pergunto a vocês, consegue identificar essa estrutura que está aí?
A aorta, a Rafaela colocou, essa estrutura que está ao centro. Somente a Rafaela está entre nós hoje? E aí, demais cristãos, como estamos? Válvula? Mas qual válvula? Interessante, né? Eu não estou olhando para o paciente. Bom, alguém já colocou que é a tricúspide. Muito bem, Renato. No entanto, o que você vê realmente são três cúspides ali. Perfeito. Mas tem uma coisa estranha, né? Essa válvula aqui, ela é natural ou artificial? Observe isso aqui. Ela é uma válvula artificial. Ela está sendo implantada por vídeo. Esse vídeo eu gostaria de passar para vocês. Se a professora não importar, eu posso passar minha aula, não é problema nenhum. Eu gosto bastante de compartilhar conhecimento. Sim, Então, claro. aí depois os alunos podem soltar o vídeo aí para eles verem. Então, veja só, aqui nós estamos com o paciente em circulação extracorpórea, com o coração parado, e nós abrimos o átrio e temos acesso à válvula mitral. E estamos fazendo a troca da válvula mitral por uma prótese biológica que está sendo implantada. Ela é constituída, professor e alunos, de pericárdio, que pode ser de porco ou boi. E ela tem um anel para sustentação. Então, esta é a cirurgia cardíaca de troca valvar mitral vídeo assistida. Então, o paciente sai com incisões de 1 centímetro para os portais de câmera e uma pequena incisão de 3 centímetros para que a válvula desça e entre dentro do tórax. Em suma, é isso. E o paciente está em extracorpóreo. Bom, aí vocês podem me perguntar, Jeff, quando você colocou a primeira imagem, eu vi que canulou a aorta. E canulou a veia cava superior e inferior. Nesse caso, isso não aconteceu. Nós canulamos, então, professora e alunos, a veia e artéria femoral. E a partir dela, nós drenamos e devolvemos o sangue de uma forma retrógrada. Então, o que vocês veriam aqui no vídeo seria os cirurgiões estão operando, depois o vídeo vai passar para a máquina de perfusão, um outro modelo, até para mostrar que a gente pode fazer isso com qualquer máquina de perfusão, e qualquer modelo, e vocês veriam duas alunas em treinamento na pós-graduação. Isso até para entender que esse tipo de treinamento é muito complicado para uma faculdade oferecer, até mesmo para vocês eximirem a sua faculdade de não oferecer treinamento. É muito complicado para a faculdade ter esse tipo de treinamento, até mesmo pela falta de profissionais habilitados com graduação, pós-graduação, mestrado e ou doutorado para orientar os alunos de forma correta e justa, além de uma forma bastante ética. Então, o conceito talvez fique fácil aqui para vocês. E agora a gente consegue entender a perfusão vista por outro ângulo. Aqui um outro oxigenador. E aqui o que nós temos, a imagem aqui não ajuda, mas como eu falei, eu vou disponibilizar essa aula na íntegra. Aqui nós temos um sangue que está bastante escuro, não é isso? E esse sangue aqui, pessoal, é um sangue arterial ou um sangue venoso? E aí, podem responder aí no chat, para ficar uma coisa mais interativa mesmo à distância? Olha só, professora, todo mundo acertando. Bom, essa já foi mais fácil, né? No entanto, se a gente observar um pouquinho e tiver um pouco mais de cuidado, vocês vão ver que esse sangue aqui já está um pouco mais claro. Conseguem enxergar o nuance de cor? No vídeo, quando nós aproximamos a câmera, fica muito mais fácil de ver isso. Aqui é o meu pulmão artificial. Ele é formado por fibra ocas de polimetilpenteno. Eu posso o quê? Injetar ar comprimido com oxigênio, podendo chegar a 100% de oxigênio, e aqui embaixo eu tenho uma saída de CO2, exatamente como inspiração e expiração. Aqui do lado eu tenho um outro dispositivo. Alguns de vocês podem me dizer que órgão artificial é esse daqui? Já que eu mostrei para vocês o oxigenador. Então, alguém se arrisca? Essa estrutura cilíndrica? Ninguém? Pessoal, isso daqui é o nosso rim artificial.
se vocês observarem, lembram que no início da palestra eu mostrei uma bolsa coletora? Ela está ligada justamente aqui. Então, quando eu abro uma pinça aqui embaixo, é como se eu estivesse abrindo a minha artéria renal. O sangue, então, passa por um sistema de polissulfona e é devolvido para o coração. E aí eu filtro esse sangue. O líquido que sai aqui, a imagem aqui na fotografia não está ajudando, é límpido como água. Ou seja, é um ultrafiltrado do sangue. E a urina nada mais é do que um ultrafiltrado do sangue, mais especificamente do plasma. Mas me perdoem a licença poética para usar dessa forma. Tudo bem? Então nós conseguimos o quê? Tirar as escórias renais do paciente. Diminuímos ureia, creatinina, tiramos aquele monte de mediadores inflamatórios que quem já passou pela disciplina de imunologia, me perdoe, professora, a sua disciplina qual é dos alunos? Eu dou imunologia também, patologia. Nossa, que ótimo. Então eu fui justamente na sua disciplina. E, pessoal, isso não foi combinado. Tá certo? Então, quando nós temos o sangue passando em superfície não endotelizada, né, e a professora está aqui para concordar e até me desmentir ao vivo, se eu estiver falando alguma besteira, o sangue, quando entra em contato com superfície não endotelizada, ele vai gerar uma reação. E essa reação é bastante complexa. Por isso que a imunologia é tão linda. Eu tenho reações celulares, reações complementares baseadas em proteínas, temos também anticorpos que são gerados, e tudo isso começa com a cascata inflamatória muito complexa, que passa lá pelas ciclooxigenases, cascata do ácido araquidônico. Isso gera um processo inflamatório gigantesco. Agora imagina isso com todo o sangue do paciente passando por um equipamento que não tem endotélio. E foi justamente isso, professora, que foi o calcanhar de Aquiles da cirurgia cardiovascular no passado. Boa parte dos nossos pacientes morriam por uma doença chamada de SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Hoje em dia, com o desenvolvimento biomédico de biomateriais, eu excluí os materiais que irritavam o sistema sanguíneo, de certa forma, e geravam essa inflamação. E eu posso retirar parte dos fatores inflamatórios, como histamina, interleucina, fator de necrose tumoral, interferons, justamente por aqui. Além de radicais livres, peróxidos, justamente porque eu tenho esse rim artificial. Um outro detalhe nessa fotografia é que perceberam duas mangueiras de água entrando aqui? Pessoal, por que eu preciso de duas mangueiras de água aqui? Eu vou injetar água no oxigenador e essa água sairá. É por meio desse dispositivo, que nada mais é do que um permutador de calor, seria como se fosse uma espécie de radiador, certo? Que vai permitir que a água entre em contato indireto com o sangue, lá daquele reservatório que eu mostrei em foto anterior. E a água, então, vai o quê? Resfriar ou aquecer o paciente, dependendo da sua necessidade. Em algumas cirurgias, nós resfriamos o corpo do paciente até 15 graus, levando o seu metabolismo a zero. O coração e cérebro eu posso resfriar em torno de 4 graus, também deixando o metabolismo a zero. Em algumas cirurgias, nós mantemos o cérebro sem fluxo de sangue por até 1 hora. Repetindo, nós deixamos o cérebro do paciente sem fluxo sanguíneo por até 1 hora, sem dano. E o coração pode ficar totalmente isquêmico por várias horas, graças a um conjunto de substâncias que vamos injetar no coração e principalmente pelo resfriamento. Então, aquele sistema de criogenia que a gente vê muito em filmes, alguém que vai viajar pelo espaço, vai passar muito tempo viajando, ele entra numa câmara e fica ali congelado para preservação. E quando ele chega no destino, a cápsula se abre e ele volta à vida. Esse processo de criogenia que está tão presente na ficção, na verdade, nós fazemos algo muito parecido na vida real desde a década de 50. Então, não é algo tão longe assim. De modo geral, já que nós não temos o filme, eu estou tentando descrever aquilo que eu gostaria de colocar em imagem e espero que vocês não fiquem prejudicados. Tudo bem?
E a máquina? Aí eu coloquei um outro detalhe de outra máquina, de outra marca, até para mostrar que eu não tenho conflito de interesse com nenhuma das empresas. Eu tenho os roletes aspiradores, que são unidirecionais, então eles vão girar aspirando o sangue de uma determinada área e injetando para a área adjacente. Como é que eu controlo isso? Através da seleção do tamanho do tubo, diâmetro do tubo, rotação, e controlo através desse potenciômetro. Se eu abro, eu libero mais energia, ele gira mais rápido. Se eu fecho, ele diminui a energia, gira mais devagar. Então é uma espécie de acelerador. Então, uma forma mais simples para quem tem carro e dirige, o que nós fazemos aqui? Nós simplesmente ligamos, aqui nesse caso, e aceleramos, como se fosse um carro. E aí eu tenho várias seleções aqui. Já o reservatório d'água, que eu havia falado, eu tenho esse reservatório d'água, que eu completo um pouquinho com água, e no início da cirurgia, o restante com gelo. E aí eu resfrio o paciente através daquele permutador de calor que foi mostrado agora há pouco para vocês. Tudo bem? Bom, é uma máquina e máquina pode falhar. E uma máquina tem uma alimentação. Essa alimentação é feita por energia elétrica. Eu pergunto a vocês, e se a energia do hospital para? O que nós fazemos? Passamos para o modo manual. Então aqui eu tenho uma abertura e aqui do lado eu tenho uma manivela. Encaixo a manivela e aí vamos todos no ritmo do asa de águia. Quem é jovem, é mais como eu, vai se lembrar, né? Nós vamos ficar na dança da manivela, girando manualmente. Tudo bem? Algumas máquinas no mercado já têm baterias, mas isso é uma realidade para poucos centros. Nem todos possuem esse tipo de dispositivo. Pois bem, dito isso, eu tentei resumir a circulação extracorpórea, que é algo bem mais complexo. Eu disse que a circulação extracorpórea é uma pequena área de algo muito maior chamado de assistência circulatória. E aí, quando nós estamos falando de assistência circulatória, nós estamos falando exatamente do que vocês veem aí na imagem, que é a circulação extracorpórea clássica. Esse desenho agora fica um pouco mais fácil para vocês. Naquele primeiro eu coloquei a bomba centrífuga, aqui eu coloquei a bomba de rolete, já que eu posso usar os dois sistemas e a devolução do sangue. Isso é a circulação extracorpórea ou perfusão. E eu posso derivar da mesma o que chamamos de ECMO, ECMO. Convido aos alunos para entrar num site chamado elso.org. A ELSO é a Extracorporeal Life Support Organization. Ela é a maior entidade que trata de órgãos artificiais e ECMO. Nós usamos parte do conceito que nós tínhamos da perfusão para a ECMO. Então, nós temos a bomba centrífuga e temos uma pequena parte do conjunto, que é apenas o oxigenador. É bem mais simplificado. Então, nós drenamos através de punção e canulação, injetamos sob um oxigenador e devolvemos o sangue oxigenado ao paciente. Mas para que serve a ECMO? Para a cirurgia cardíaca? Não. Ela serve para doenças em que o pulmão é afetado ou o coração é afetado. Ou os dois órgãos são afetados. Vocês são capazes de me dar um exemplo de uma doença grave, complexa, que afeta de forma rápida os pulmões, incapacitando a troca? Vamos lá, pessoal, participando aqui da nossa palestra. Aguardando o chat. Vocês podem dar um exemplo? Aguardando. Trombose pulmonar é uma opção que foi dada pelo Renato. Não entendi. Maria Eduarda, uma doença que incapacita os pulmões de fazer troca. Um exemplo de doença grave que afeta os pulmões. Vocês não são capazes de lembrar de nenhuma doença grave que afeta pulmão, que meio que parou a vida das pessoas, que deixou as pessoas distantes uma das outras. Será que ajudou, professora?
Olha só, a Covid é um excelente exemplo. Pessoal, desde que começou a pandemia, eu tenho trabalhado incessantemente com paciente Covid, colocando em ECMO. Tyler, você também está certo. A embolia pulmonar é extremamente grave, aguda, e se não for tratada a tempo, o paciente tem uma chance absurda de morrer. Também pode ser tratada com ECMO. Certo? Sara, muito bom, Andréia. Vanessa, a síndrome da angústia respiratória aguda. Perfeito. É uma doença gravíssima que também pode ser tratada com ECMO. Tá? SARS também? Sim, Matheus. Na verdade, acho que você está falando do SARS-CoV, não é isso? Tá? Pois bem, então esses alunos, eles acertaram. Já a tuberculose, que foi dita aqui pela Maria Eduarda, não entra nesse contexto. Né? Fibrose cística, nesse caso a fibrose cística poderia ser utilizada como ponte para transplante pulmonar, porque o paciente está na fase mais grave da doença, ele tem poucas horas de vida, e se você colocar na ECMO, eu posso manter o paciente vivo por semanas, aguardando um órgão para o transplante. Perfeito? Bom, o que ocorre? Qual a diferença dessas duas técnicas? Basicamente, nos biomateriais, onde eu tenho uma fibra de polimetilbenzeno e não de polimetilpenteno, eu terei uma característica diferente, onde eu posso deixar esse paciente por algumas horas. A minha SEC mais longa durou em torno de 8 horas, e a minha ECMO mais longa, o paciente ficou sob nossos cuidados por 39 dias. Então, nós temos aí uma diferença de conceito, mas a aplicabilidade é muito parecida. E para a Mix, nós tivemos que cruzar esses dois dados. Então, na Mix, nós utilizamos a ECMO, SEC, SEC e ECMO para manter o paciente em condições de se operar. E o que essa ECMO nada mais é do que parar os pulmões e levar sangue oxigenado para onde entraria sangue venoso, que é o próprio pulmão. E nós vamos utilizar um sistema em que transformamos o sangue venoso em sangue arterial por meio de bombas peristálticas e um oxigenador. Isso é ECMO. E onde fica o paciente de ECMO? Nesse ambiente. E aí, pessoal, nós estamos aí em que ambiente de um hospital? Podem responder para a gente? Que ambiente é esse da fotografia? Perfeito, Verônica. Monique também, olha, agora a galera está participando mais, estou gostando de ver. Está dizendo que a palestra não está tão chata via web. Então vamos lá. Vocês estão na UTI. Interessante, né? Eu tinha mostrado para vocês uma foto que nós estávamos onde? Na UTI? Não, no centro cirúrgico. Certo? Então, o biomédico perfusionista, ele vai para a UTI. E isso daqui é a ECMO. Esse é o console. Obviamente, os monitores são voltados aqui para a ECMO também. Esse paciente aqui estava em diálise, ligado na ECMO. E aqui é a ligação dele para mantê-lo vivo. E a ECMO evoluiu tanto que hoje nós temos essa condição. O paciente está em ECMO. Olha a membrana de ECMO, o pulmão artificial. Olha a máquina ventilatória, a máquina de diálise aqui desse paciente que estava conectado, ela está desligada, obviamente, está em diálise nesse momento. E olha a canulação. Aí eu pergunto, pessoal, onde esse paciente está? Em que parte do hospital? Opa, alguém falou estacionamento. Ele está numa área externa, né? Não dá para dizer. Seria capcioso da minha parte dizer que ele está no estacionamento, na quadra, enfim, indo embora para casa, fugindo do hospital. Na verdade, é um paciente que está em tratamento, é um paciente de UTI, e na parte de humanização, esse paciente está tão estável que foi possível levá-lo para tomar banho de sol. E essa fotografia é de um centro europeu, localizado na França. Então, hoje a gente consegue dar uma qualidade de vida enquanto o paciente se recupera. Então, veja, ele está sondado, com oxigênio aqui ligado para manter o sistema de ECMO, em ECMO, canulado, em uma cadeira. Esse paciente faz fisioterapia, tá? Ele fica fazendo fisioterapia, movimenta braços, pernas e assim por diante. E agora, olha só outro paciente. Onde ele está? E agora já ficou um pouco mais fácil de vocês entenderem onde está a ECMO, né?
aqui está a minha bomba centrífuga, aqui está o meu pulmão artificial, que é a minha membrana, e aqui eu tenho dois tubos, um de coleta e outro de retorno. E olha só, o que esse paciente está fazendo na UTI, pessoal? Perfeito. E detalhe, ele está se alimentando sozinho. E está em ECMO com seus pulmões parados. Olha que coisa maravilhosa. Então, lembra que a nossa palestra começou além da perfusão? É justamente para mostrar que hoje nós avançamos de tal forma que nós podemos ter uma condição de oferecer suporte de vida artificial além da perfusão. Não sei se era isso que vocês esperavam. E espero estar atendendo a expectativa de vocês e da professora que me acompanha aqui. Então, a ECMO é similar. E existem vários outros dispositivos nesse universo chamado de assistência cardiocirculatória. Aí eu pergunto para vocês, vocês têm noção do percentual de pacientes que sofrem das mazelas do coração? Ou melhor, refazendo a pergunta, qual o percentual de óbitos são de responsabilidade do aparelho cardiocirculatório? Vocês têm a noção? E aí, galera? Andréia, 22%. Professora, o que a senhora acha? Desculpa colocá-la nessa saia justa. Então, fui eu que coloquei os 22. Ah, perdão, professora. Perdão. É, Monique, ela é aluna, não é? cadê? Foi mais longe. A Monique, ela é muito esperta, né? Menos que 50? 50, ou seja, qualquer número é válido. Muito bom, Monique. Mas vamos lá. Pessoal, se vocês abrirem o DataSUS, vocês vão ver que, estatisticamente, todos nós temos uma chance de 39,6% de morrer do coração. E aí, professora, assustador? Bastante. Isso quer dizer que de cada 10 pessoas, 4 vão morrer em decorrência do aparelho cardiocirculatório. Nossa. Essa notícia, professora, já que nós estamos aqui num bate-papo, até para deixar essa aula mais interativa, né, essa palestra mais interativa. Isso é uma notícia ruim ou boa, falando para nós biomédicos? Nossa, eu acho que boa. Eu também acho uma notícia boa, porque uma coisa que os alunos devem entender é que a gente não tem como mudar a realidade. Pessoal, Não. por mais que você lute, isso é estatística, gente. Não dá para brigar com o número. É como negar que existe Covid. Cara, eu tenho doente, eu vejo doente, eu tenho que ter dados estatísticos, e assim se faz ciência. Então, a gente consegue mudar dados que são modificáveis, outros é impossível. Quando a gente fala de doença cardíaca, professora, a gente está falando de doenças que têm a ver com o hábito de vida, doença que tem a ver com a genética do próprio indivíduo, e também com saneamento básico. Absurdo isso, né? Tem a Sim. ver com baixa complexidade. Pessoa que não tem acesso ao odontólogo pode morrer de problema cardíaco. Pessoa que não tem água limpa pode morrer de problema cardíaco. Se você não tem esgoto, você pode morrer de problema cardíaco. Se você não tem antibiótico, você pode morrer de problema cardíaco. Sim. Então, olha só, é um monte de variáveis que, se nós usarmos para o nosso país, a gente vai ver que nossa geração, a minha geração, que sou jovem há mais tempo que a maioria aqui, tá? Eu não verei um fim disso. E possivelmente os jovens que estão aí na faixa dos 18 anos, talvez tenha alguém com essa idade aqui, possivelmente vai morrer aos 80, 90 anos e vai continuar vendo essa realidade. Porque eu preciso mudar as condições de um país inteiro. E essas mudanças de país, elas são extremamente lentas. Então, não vai chegar água tratar de esgoto para 100% da população, embora eu gostaria que isso acontecesse, nos próximos 5 anos. Isso é um processo lento e demorado.
certo? Então, se o que se eu disse parece que ficou meio esquisito, depois, alunos, vocês podem pesquisar se cárie dentária causa doença cardíaca, se amidalite pode causar doença cardíaca, se febre reumática pode causar doença cardíaca. Como essas doenças estão relacionadas não apenas do ponto de vista do paciente, mas sim da sua qualidade de vida. Além, obviamente, daquilo que é mais óbvio, né? Fumar, beber demais, dormir pouco, ter muita gordura, aquilo que todo mundo acho que sabe, quase ninguém obedece, certo? Então, quando nós estamos falando disso, sim, professora, eu sabia falar? Não, pode continuar. Ah, sim, é porque eu vi piscando o seu microfone, perdão. Então, existem vários outros dispositivos, além desse que nós colocamos, como o balão intraóptico, Impella, Thunderheart e a ECMO. Então, são vários dispositivos diferentes, que a gente vai falar sobre eles aqui. Certo? Por exemplo, entre eles, nós podemos falar do Centrimag. Observe esse paciente, ele está num leito de UTI e tem dois dispositivos. São dois ventrículos artificiais. São duas bombas centrífugas que aspiram o sangue, jogando o sangue para pequena e grande circulação. Dispositivo simples que mantém o paciente vivo, independente do coração dele estar parado ou batendo muito pouco. Esse paciente está nessa condição por falência cardíaca. E quando é utilizado esse tipo de dispositivo? Quando eu tenho possibilidade de transplantar esse órgão ou quando ainda há esperança de resgate desse órgão. Esse órgão precisa de uma coisa chamada tempo. Então, o Centrimag são dois ventrículos artificiais rotacionais. O balão intraórtico, ou balão de contrapulsação, também é um dispositivo que nós utilizamos em unidade de terapia intensiva. E o que nós fazemos? Canulamos a veia femoral ou na altura da ilíaca, introduzimos na aorta torácica esse balão. Pessoal, ele lembra muito uma camisinha masculina, não lembra? E acho que quem é da minha geração ia em show de rock, muitas vezes você enchia uma camisinha masculina, né? E jogava no meio da galera e tudo mais. Então, se vocês pegarem shows de rock antigo, muitas vezes vocês vão ver um monte de balões, muitas vezes o balão é uma camisinha, que tem esse formato cilíndrico que se adapta muito bem para dentro da aorta. E observa, durante a sístole, ele murcha. E durante a diástole, ele insufla. E aqui eu utilizo um gás que não causa embolia, que é o gás hélio, também é conhecido como gás do riso. Insufla, ele força a entrada de sangue para dentro das coronárias. E é essa pequena quantidade de sangue a mais que entra que vai reabilitando o coração. Então aqui a gente está vendo um dispositivo que pode ajudar na reabilitação cardíaca. Perfeito? Então, esse é o balão intraórtico. E os ventrículos artificiais? Alguns dos mais antigos, né? São ventrículos pulsáteis, como o Thoratec e a Biomed 5000. E eles eram externos. Voltando. Eles ficavam exteriorizados ao paciente, mantendo o paciente vivo de forma transitória, enquanto o coração era reabilitado ou se fazia a ponte para um transplante. E o futuro nos reserva exatamente isso. É muito complexo fazer, já que eu tenho aqui a professora Andréia, que é de imunologia, é muito simples fazer um transplante de órgão, mas é muito complicado achar um órgão que o organismo aceite. Graças a quê? O complexo MHC de classe 1 e 2 e o antígeno leucocitário humano, além de várias outras provas de compatibilidade mais grosseiras e mais finas, como essas que eu disse. Então, a imunologia tem um grande desafio para os próximos anos, que seria o quê? Conseguir órgãos mais biocompatíveis, que evitem a doença do enxerto hospedeiro ou que diminua a necessidade de imunossupressores. E a Anne pergunta, desculpa, você pode repetir sobre o hélio? O hélio é um gás que é colocado lá no balão intraórtico para fazer essa insuflação. Voltando aqui no balão intraórtico, se eu insuflasse com um ar normal, querida Anne, se houver rompimento, eu vou embolizar o paciente. Se eu usar um gás de densidade, de tamanho de partícula muito pequeno, ele não causa embolia. Então, por isso nós usamos o gás hélio. Ok?
Espero ter respondido. Que bom que vocês estão participando, galera. Tá? Às vezes a aula e a internet são tão chatas, né? Assim, a galera desliga a câmera e tá comendo, o professor tá falando, aquela coisa toda, e se a gente não chamar vocês para participação, fica uma coisa muito ruim. E de coração, muito obrigado por vocês estarem participando aqui comigo. Pois bem, então esse seria o nosso sonho. Enquanto ele não chega, a gente pode tratar de várias formas. Aqui de novo é um vídeo, tá? Mas o que a gente está vendo aqui? Nós estamos... Poxa, eu sei que é um corpo humano, Jeff, tem sangue aqui, mas o que vocês estão vendo aqui é a válvula, tá? Mitral de um paciente que já foi operado. Aqui é o anel da válvula da prótese mitral, e com o passar dos anos ele foi calcificado. A intenção de mostrar esse vídeo é mostrar que a cirurgia minimamente invasiva ela pode ser feita até mesmo em pacientes que já foram operados. Então o que nós vamos fazer aqui? Retirar essa prótese e colocar a nova prótese. Eu gostei muito dessa foto porque você consegue ver todo o átrio esquerdo, e essa é a imagem do vídeo da cirurgia. Todas as imagens da cirurgia minimamente invasiva são do nosso serviço. Hoje eu me orgulho de fazer parte do grupo que tem a maior casuística mundial nesse tipo de cirurgia. E hoje, mesmo sendo biomédico, eu recebo muitos alunos, cirurgiões cardiovasculares, que vêm aprender essa técnica aqui em Goiânia conosco. Somos o único centro formador de cirurgiões para aplicar essa técnica no Brasil. Tá? Isso, de certa forma, é um motivo de orgulho para todos vocês, de saber que biomédicos podem desenvolver trabalhos que podem ajudar tantas pessoas, não apenas da minha área, mas em tantos outros colegas que ajudam colegas da medicina. Isso até para mostrar para vocês que muitas vezes o aluno acha que para ter sucesso eu preciso fazer, por exemplo, medicina, e isso nem sempre é verdade. Você pode ter uma importância muito grande e obter sucesso fazendo outra coisa diferente. Mesmo paciente, o que nós fizemos aqui? Retiramos a prótese e agora nós passamos os fios para a implantação de uma nova prótese. E aqui dentro, onde vocês veem esse pouco de sangue, aqui eu tenho um aspirador que está aspirando, é o ventrículo esquerdo do paciente. Vamos colocar a prótese, todos esses fios serão dado nó, e aí nós vamos o quê? Fechar aqui o ventrículo esquerdo que está aberto. Isso aqui é parede. Jeff, mas parece diferente daquela primeira imagem. É porque aqui eu tenho uma imagem mais aproximada. Aqui ela distanciou. É a mesma abertura que vocês veem aqui. É essa abertura e cá está. Isso é apenas uma ilusão devido ao ângulo da câmera. Tudo bem? Essa abertura, o total dela tem em torno de 2,5 cm, 3 centímetros. E agora a prótese colocada. Nesse caso, agora... é diferente, Jeff. Tá meio esquisito. É porque essa prótese ela não é biológica. Ela é uma prótese mecânica. E existem próteses mecânicas para esta finalidade. Tudo bem? Existem, obviamente, diferenças e indicações para cada tipo de procedimento. Algumas próteses têm uma durabilidade menor ou maior, podem ser implantadas em pacientes mais jovens ou mais velhos, mas esses são detalhes técnicos de cada caso. Continuando. A revascularização. Esse vídeo só vai mostrar o quê? As pontes feitas dentro do tórax, sem nenhuma abertura. Aqui nesse vídeo teria o coração batendo, tá? Com as próteses, ou com as pontes de mamária feita. Bom, e quase finalizando, a gente tem um outro dispositivo chamado de Cell Saver. O que é esse dispositivo? Eu aspiro sangue que seria jogado fora do campo cirúrgico, iria para um aspirador e desprezado. Ele é adicionado a um reservatório e misturado com soro com heparina. Ele passa por um processo de centrifugação e lavagem. O sobrenadante é desprezado. O que eu tenho, isso vai me gerar uma bolsa de glóbulos vermelhos lavados, que eu transfundo de novo o paciente. Então, eu recupero as hemácias e devolvo ao paciente. Isso é uma outra técnica utilizada na cirurgia cardíaca e faz parte da alta complexidade. Então, para vocês terem ideia, a gente tem um arsenal muito grande dentro da alta complexidade e o perfusionista ele aprende a lidar com quase todos eles durante uma especialização, o que dá um leque de possibilidades muito grande. Detalhe,
Imagine se eu tivesse esse dispositivo de Cell Saver, que agora é uma das máquinas, existem marcas diferentes, se eu tivesse isso em hospitais de trauma. Já pensaram no benefício para o paciente? Em recuperar o sangue dele e transfundir? Quantas pessoas morrem por falta de sangue em acidentes? E por que isso não tem no Brasil, já que é uma realidade? Galera, muitas vezes falta profissional para operar esse aparelho. E políticas públicas para implementação. Isso pode ser feito em qualquer cidade. Então, talvez São Carlos tenha um grande hospital. Perfeito, Vitor. Pode ser usado em qualquer cirurgia onde haja demanda de sangue. E a gente usa muito, Vitor, sabe em quê? Pacientes testemunhas de Jeová. Porque eles não aceitam sangue de outra pessoa, mas eles aceitam o Cell Saver, tá? Espero que essa palestra esteja valendo a pena para vocês, tá, pessoal? Que oferece um monte de opções. Aqui eu teria um vídeo falando da HIPEC, é a perfusão hipertérmica peritoneal. Agora, a gente tem uma perfusão diferente. É a perfusão em que você tem que matar. De verdade. Faz sentido o que eu falei? Alguém aqui já ouviu falar de HIPEC? Respondam aqui no chat que está do meu lado. Não? Nossa. Pessoal, eu disse que é uma perfusão feita para matar. O Vitor já. Vitor Stan. Espero ter falado correto. HIPEC nada mais é do que uma perfusão em que você vai utilizar quimioterápico hiperaquecido a 42 graus e que você vai banhar uma área recém-operada para retirada de tumor, ou seja, uma área que passou por citoredução cirúrgica. Com isso, você tenta matar células tumorais remanescentes ou senescentes que ficaram na região e que não foram passíveis de serem retiradas com a margem de segurança proposta pela terapêutica padrão. Com isso, tumores que têm uma recidiva de 100% diminuem essa recidiva enormemente, garantindo uma sobrevida e, em alguns casos, até a cura do paciente. Vantagem. Lembram da cirurgia em que o candidato, na época, candidato Bolsonaro passou? Quando ele levou aquela facada no interior de Minas? Pessoal, a gente não está discutindo política, pelo amor de Deus, só estou dando um exemplo para ficar mais fácil. Ele fez uma cirurgia chamada de laparotomia. Então, o abdômen dele foi aberto e as vísceras ficaram expostas. Em tumores abdominais, muitas vezes é exatamente isso que é feito. Retira-se todos os tumores e fecha-se o abdômen com cânulas. E aí eu vou circular o quimioterápico dentro do abdômen sem entrar na corrente sanguínea. Então eu consigo fazer uma dose muito maior, muito mais precisa, com um aquecimento que causa maior desnaturação proteica, que facilita a interação do sítio-alvo, e com isso eu terei a possibilidade de diminuir a recidiva desse tumor. Terminado o tempo, pré-determinado por cada quimioterápico, eu retiro as cânulas, abro de novo o abdômen, retiro as cânulas e fecho em definitivo, retirando todo o quimioterápico do paciente, sem que ele entre na corrente sanguínea, ou uma pequena parte entre na corrente sanguínea. Tudo bem? Esse é o conceito de HIPEC. Já o CentriMark é aquele dispositivo que eu já mostrei para vocês, né? O HeartMate é um ventrículo artificial, o Heartware também, um ventrículo artificial, e o marca-passo faz parte do nosso hall também de possibilidades. O que é um marca-passo? Um dispositivo eletrônico com uma pequena bateria de lítio que dura em torno de 10 a 12 anos, dependendo do modelo, e eu vou implantar na fossa infraclavicular. Vou fazer uma pequena janela com um anestésico local, abro a pele e aqui eu vou ter uma veia chamada veia subclávica. Introduzo um eletrodo que tem uma ponte de metal e entro na veia subclávica, a veia cava superior e desemboco no átrio direito. Passo pela válvula tricúspide e a ponta dela, que é metálica, eu vou cravar no coração do paciente. Ligo essa ponta metálica ao dispositivo que vai jogar elétrico, aumentando a frequência do paciente. Então, em que situações são indicados os marcapassos? Nos BAVTs, bloqueio atrioventricular total, normalmente de terceiro ou até mesmo de segundo grau, ou em doenças que causam
tipo de situação. Acredito que alguns de vocês já ouviram falar sobre isso. E esse é um vídeo explicativo desse procedimento. Aqui é um outro vídeo somente mostrando a ECMO-ventilação, e agora a gente já discutiu sobre isso. E, efetivamente, quando a gente fala de procedimentos de alta complexidade, nós estamos falando desse arsenal. Eu apresentei alguns deles. Pessoal, tem muito mais. Porém, a gente tem um limite de tempo, um limite de hora para falar com vocês. A gente poderia, numa outra oportunidade, quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Nós poderíamos ter um evento presencial que poderíamos trocar muito mais energias positivas e tirar mais dúvidas de vocês. Bom, de modo geral, a alta complexidade é uma área gigantesca que precisa de bons profissionais. No Brasil, a gente tem pouquíssimos profissionais com formação adequada nessas áreas. A exemplo da professora Andréa, não é isso, professora? Professora? Sim. Professora, a senhora tem especialização, mestrado, doutorado? Eu tenho mestrado e doutorado em patologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Unesp, já estive lá no encontro de biomedicina, tá? Ah, que legal. Muito legal, lá quando eles faziam naquele colégio, La Salle. Ah, que bacana. Tá vendo? Tô rodado, filho. Eu já promovi algumas vezes os simpósios lá, mas eu já saí de lá há uns 12 anos. Eu terminei em 2008 meu doutorado. Perfeito. Professora, um doutorado, mestrado no Brasil, quem é que regulamenta um mestrado e um doutorado? Que órgão que faz isso? MEC? Perfeito. Então, uma coisa que eu queria deixar para os alunos é que existe um caminho correto e existem no Brasil atalhos. Uma especialização, professora, quem é que regulamenta especialização, uma pós-graduação no Brasil? Também o MEC. E programas de pós-graduação, mestrado e doutorados, eles são fáceis de serem conseguidos, não? Não. São bem complicados. De jeito nenhum. Eu estou dizendo isso para os alunos, é que na perfusão, muitas vezes, se oferecem atalhos. Sim. E nem sempre todo atalho ele é legal. Obviamente, por que eu digo isso? Porque quando o aluno pesquisa na internet, existem informações que são um pouco conflituosas. E como profissional da área, eu acho que a gente tem sempre que falar muito a verdade. Então, primeiro, pessoal, é muito difícil conseguir uma licença do MEC, uma faculdade, criar um programa de pós-graduação, um mestrado, um doutorado, exige uma quantidade de documentação enorme, é necessário ter bons professores para estimular o aluno, orientar, criar novas ideias, pensar é uma coisa extremamente complexa, e para você estar legalmente habilitado, é o que vocês devem procurar, inicialmente. Obviamente, se vocês procurarem uma busca rápida na internet, vocês vão achar várias entidades que também oferecem título de especialista. No caso da biomedicina, a gente tem a Associação Brasileira de Biomedicina, a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, que oferecem prova para título de especialista. Mas detalhe, em algumas situações, o edital vai exigir o quê? Uma regulamentação formal. É isso que eu tenho que alertar a vocês. Tá? Título de especialista de sociedade tem um valor, sim, mas não é um valor nem sempre acadêmico, mas é um valor congregativo entre pares que militam naquela mesma área. Professor, estou falando alguma besteira até então? Desculpa. De jeito nenhum. Tá? É só para deixar bem claro. Então, Sim. livre para participar de qualquer sociedade que você quiser. E muitas sociedades oferecem títulos de especialista. Mas títulos de especialista em sociedade, nem sempre eles têm uma vinculação ao MEC diretamente. São coisas diferentes. Você automaticamente, depois que faz um programa de pós-graduação, você se tornou um especialista em uma determinada área do conhecimento. Uma sociedade também pode emitir um título perante seus pares que congregam naquela comunidade, naquele grupo de associação, enfim. Então, no Brasil, você tem a ELSO, você tem a SBSEC, você tem a ACI, a Associação Cardiovascular de Intervenção, e é muito legal participar de todas as entidades que você quiser.
Mas o passo inicial é buscar realmente algo regulamentado. Tudo bem? Isso é um recado que eu deixo para vocês aqui do ponto de vista final. E para finalizar, né, eu sei que o que eu falei talvez possa parecer tão distante para vocês, né, para alguns de vocês, mas pessoal, eu posso dizer por mim, eu comecei a trabalhar com perfusão em 1993, final de 1993, já se vão aí 27 anos de trabalho diuturno nessa área e em várias outras áreas também. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre mim, digitem na internet Biomedcast, é um podcast de biomédicos, tá? E põe meu nome lá. Com esse nome não é muito difícil achar, tá? Eu tenho que manter meu nome limpo porque é difícil achar outro. Então, coloquem lá Biomedcast, meu nome, vocês vão achar uma entrevista falando trajetória, carreira. E eu não estou falando isso para servir de exemplo para ninguém. É só para mostrar que quando eu comecei era muito mais difícil. Nossa, que dia que eu sonharia que eu estando nesse dia, em Goiânia, um dia de semana, poderia estar falando com pessoas tão distantes de mim e que me deram tamanha atenção, certo? Era muito mais difícil. Hoje vocês têm a facilidade da comunicação, mas vocês têm que saber filtrar essa comunicação. Hoje o conhecimento está muito disponível, a gerenciar o, o conhecimento é muito complicado. Então, leiam muito, procurem pessoas como a sua professora para orientá-los, busquem profissionais que muitas vezes não, não estão vinculados ao lado A ao lado B para tirar as suas próprias conclusões. E chequem aquilo que está do ponto de vista legal. Isso é extremamente importante. Tá bom? Tem uma pergunta aqui. Unicamp e Unifesp têm a especialização em perfusão. Sabe me dizer que logo após terminar a graduação pode tentar prestar a prova? Claro que sim. São 2 centros formadores. Só que verifique se são programas de residência, se são programas de estágio, se oferecem um diploma de pós-graduação ou são simplesmente estágios. Tudo bem? Existem cursos que têm programas diferentes. O que eu acho que às vezes você investir um ano e meio da sua vida e de repente não ter algo mais formalizado que pode ser usado, por exemplo, para você fazer um mestrado, um doutorado e ter uma validade talvez para você começar a dar aula na faculdade, é muito necessário. Então, a dica que eu dou é sempre pesquisem. Eu sou ligado à Asgard de Cursos. Né? É um centro de excelência, eu recomendo. Como recomendo também o INCOR, a Unifesp, e existem vários outros. O que o aluno deve avaliar é a legalidade, as condições que ele tem, a disponibilidade. Certo? Existem vários centros formadores de excelência no Brasil. E eu peço somente que vocês pesquisem bastante do ponto de vista legal e de formalidade. Perfeito? Chequem sempre as informações. Hoje em dia a gente tem muita facilidade de checar. Bom, então, o que eu poderia dizer para vocês? Né? A maior parte das pessoas, elas simplesmente desistem. Elas não fracassam. O fracasso, ele só acontece para quem tenta. Então, pensem um pouquinho sobre isso. Se eu pudesse deixar uma mensagem final para vocês, né? Eu acho que eu diria o que um professor disse há muitos anos para mim, quando eu, ao final de um ciclo de aprendizado, perguntei, professor, o que o senhor deseja para a minha vida? E ele olhou para os meus olhos e disse, Jeff, eu desejo que você morra. Isso mesmo. E hoje acho que eu vou repetir a mesma coisa, tá? Do fundo do coração eu desejo que vocês morram. Morram em vocês a incapacidade, morram em você o desalento, morram em você o pensamento que basta tirar a nota para passar na matéria, morre em você o sentimento ruim, morre em você a preguiça. Morte é natural. Você não existiria sem a morte do óvulo. Não existe borboleta sem a morte da lagarta. Morrer é um processo e devemos morrer todo dia, pois afinal podemos também renascer com cada amanhecer. Muito obrigado, pessoal.
Professor Jeff Chandler, professor Daniel. Eu assisti o finalzinho aí da palestra. Muito boa, muito legal, muito interessante. É realmente a biomedicina de alta complexidade. E fica aí a dica para os alunos, né? É aquilo lá que eu também falo sempre em aula. A coisa mais fácil do mundo é desistir. Só não querer fazer mais, né? Já desiste, né? Simples. É a coisa mais fácil do mundo. Mas a gente tem que enfrentar as dificuldades, né? E seguir em frente. Que o estudo, o conhecimento e consequentemente, a pessoa que tem força de vontade nunca é erguida, né? Então, agradeço demais a participação do senhor, foi muito legal, né? Vamos mantendo contato, que isso daí é uma porta muito grande, muito, muito legal, né? Para os profissionais da biomedicina. E eu deixo o convite, professor Daniel, para os alunos. Hoje a gente tem um centro muito interessante, onde tem um laboratório de simulação de cirurgias aqui. Agora em janeiro a gente retoma com as aulas para os cirurgiões. De repente a gente pode fazer um link de uma das aulas que são transmitidas, para o senhor ter uma ideia. Nós vamos para o hospital, operamos o paciente, enquanto os cirurgiões ficam no laboratório, treinando a mesma técnica, só que em manequins que a gente desenvolveu, né? Desenvolvemos com materiais assim disponíveis no mercado. De repente a gente pode, num outro momento, oferecer isso para os alunos, fazer um workshop, sei lá, fazer a transmissão daqui para aí, os alunos se inscreverem pela faculdade, até para divulgar a área. Eu acho que, para os alunos terem uma noção, quase metade das pessoas que fazem perfusão no Brasil não tem nenhuma formação na área. Isso é um absurdo, com tantos jovens aqui, né, querendo um local, uma área de atuação. Então, de repente, pode ser algo que, se houver interesse, a gente pode pensar em disponibilizar algo do tipo, ou criar algum mecanismo, né, de intercâmbio para os alunos. Tá bom? Com certeza a gente aceita o convite, e é aquilo que o senhor falou lá no meio da aula, né? Nós estamos com a tecnologia para usar, né? Uhum. Então agradecemos o convite e vamos participar sim. Certo? Isso aí, deixei o meu contato. Se alguns alunos tiverem mais perguntas, eu estou aqui à disposição. Pessoal, mais algumas perguntas? Gostaram da área? Quem está no começo do curso já pode começar a pesquisar sobre isso daí, ver se gosta. Né? Já tem o contato do professor. Né? Parece que tem um aluno que falou que tem uma dúvida. Vamos aguardar ele aí. Professor Daniel, doutor, eu vou só deixar um último recado para o pessoal. Sim. Pessoal, pelo amor de Deus, se você achou legal, interessante, mas se você não se identifica, pelo amor de Deus, não escolha essa área. Não faça pensando em reconhecimento financeiro, né? Porque ele vem, mas ele vem com o tempo. E isso vale não para minha área. Se você não se identifica, gente, não faça. Você vai se tornar um profissional frustrado. Tá cheio de gente que faz 1, 2, 3 especializações e diz que nenhuma presta. Gente que faz um monte de curso e diz que não presta. Na verdade, o erro foi na escolha. Então, se você não se identifica, tentei colocar todos os pontos positivos, negativos, coloquei também para vocês aquilo que é necessário para se tornar um perfusionista de sucesso. Se você não se acha capaz, se você acha que não é a sua área, pelo amor de Deus, nem tente, você vai perder tempo, vai investir dinheiro, você vai fazer uma coisa que não é legal para você. E depois você joga a culpa no professor Daniel, na faculdade, que o biomedicina não dá certo, que especialização não dá certo, justamente porque você não se identifica, tá bom? Tá? Vitor pergunta aqui, com relação à bomba centrífuga e à bomba de rolete, alguma delas é melhor para ser utilizada ou tanto faz? Não. Vitor,
Existem diferenças, sim. A bomba peristáltica de rolete é uma bomba mais grosseira, ela é ótima para aspiração e trabalha com pressão positiva. Até hoje a gente não conseguiu ter bombas centrífugas para aspiração. A física nos impede disso. Elas são mais traumáticas, mas eu posso fazer uma excelente perfusão com a bomba peristáltica, a bomba convencional. Já a bomba centrífuga, eu não tenho o atrito que eu tenho numa bomba peristáltica, já que a bomba peristáltica de duplo rolete, ela comprime um tubo e empurra. E a bomba centrífuga, ela funciona com algo muito novo, inventado por um cara chamado Arquimedes. Já ouviu falar dele? Que é a rosca sem fim. Então ela forma o quê? Um vórtex. Então ela é mais fisiológica. Isso permite que a gente possa deixar o paciente por muito mais tempo sem a hemólise. A hemólise, depois vocês podem verificar quais são as consequências do sangue hemolizando no nosso corpo. Então ela é superior nesse aspecto. Tudo bem? Mas eu posso usar as duas para uma perfusão. Eu não posso usar bomba de rolete para ECMO. Tudo bem? Pessoal, mais perguntas? Maria Eduardo, gostaria de saber se a perfusão trabalha só na cardiologia. Eu lembro que eu mostrei um exemplo da HIPEC, a gente trabalha, por exemplo, com oncologia. Então, nós realizamos aqui no nosso serviço, em vários hospitais, a HIPEC. Então, a HIPEC não tem nada a ver com cardiologia, tem a ver com onco. Lembra que eu mostrei aqui para vocês o Cell Saver, tá? Que é a autotransfusão transoperatória? No Cell Saver, o que nós fazemos? Nós recuperamos o sangue e devolvemos as hemácias para o paciente. Existem equipamentos de Cell Saver também que faz o que? A plasmaférese, que preserva os elementos proteicos do sangue. No Brasil, a gente ainda não tem esse tipo de dispositivo, infelizmente. No Cell Saver convencional, na recuperação de hemácias, nós trabalhamos com politrauma, cirurgia ortopédica, neurocirurgia, cirurgia geral. Existem indicações para esse tipo de procedimento. Então, até mesmo na cirurgia ginecológica, a gente pode utilizar. Então, abre um leque de possibilidade muito grande. E outro detalhe, quase que eu esqueço. A perfusão também ela pode ser usada em transplantes, tá? No transplante hepático. Também não tem a ver com cardiologia diretamente. Esse procedimento diminui a chance de uma rejeição do órgão transplantado? Qual procedimento, Cássia, você se refere? Transplante de fígado, seria? Esse que eu queria saber. Qual o procedimento? Da perfusão, do Cell Saver, da ECMO? Na perfusão no fígado? Não. A perfusão no fígado, na verdade, você vai usar o equipamento de circulação extracorpórea para recuperar o sangue do paciente e devolvê-lo. E não vai ter nenhuma correlação direta com a parte de rejeição. A parte de rejeição ela tem muito mais a ver com o cunho imunológico, com a terapêutica utilizada e o tipo de imunossupressor que pode ser utilizado. Hoje nós já estamos na quarta geração de imunossupressores utilizados para essa finalidade. Tá certo? Depois, se quiserem assistir um filme, se eu puder, não sei se o nosso tempo dá, recomendar um filme para vocês. Na verdade, 2 filmes, porque os 2 falam de perfusão, mas de forma diferente. Um é Mãos Talentosas. Mãos Talentosas. Ele fala do primeiro transplante de gêmeos chipófagos, foi realizado nos Estados Unidos por um cirurgião, um neurocirurgião negro, e uma história assim formidável. Não sei se alguém já assistiu. Ele é estrelado pelo Cuba Gooding Jr., um ator norte-americano, tá? Que ganhou o Oscar por estrelar Tobey Maguire, se eu não me recordo. E um segundo filme que fala especificamente do início da cirurgia cardíaca moderna,
que conta a história de Alfred Blalock e Vivian Thomas. Tá? O nome desse filme é Quase Deuses. Perfeito? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais essa área, então, nos Estados Unidos, a perfusão também é utilizada em separação de gêmeos siameses, e aí de várias formas, né? Chipófagos, ventrais e assim por diante. Então, a perfusão também tem outras finalidades. Um pouco mais raro, mas em outros países é mais avançado nesse aspecto. Tá? E se eu puder recomendar um livro para vocês, gostaria muito que vocês lessem um livro de um autor chamado Noah, N-O-A-H, Gordon. G-O-N. Noah Gordon. O nome do livro é Físico. Que aí vocês vão entender um pouquinho como é a cabeça do médico. Inclusive, professor Daniel, a tradução ela é errada, né? Porque deveria ser o fisiologista, the physician. Aí, em português, traduzir para o físico, né? Pois fica meio estranho. Mas é aquela coisa de tradução, né? Igual filme, né? Às vezes, se você vê o título em inglês e vê em português, não tem nada a ver. Se os alunos puderem ler, vocês vão ter uma ideia muito grande, e principalmente para quem se interessa por essa área, de como funciona a psique e a mente do médico. Isso ajuda muito, tá bom? Muito legal. Três dicas sensacionais de filme e livro para ler. A Luciana tá falando, tem um físico, tem um filme também. Pelo amor de Deus, não assista o filme, é muito ruim. Eles destruíram a obra. É muito, muito ruim. Tá na Netflix, se você não me engano. É horrível. É um filme da TV alemã, fizeram com baixo orçamento, enfim. É muito ruim. Ele não consegue traduzir tudo aquilo. O livro tem em torno de umas 300 páginas, mas é a leitura que passa assim, no final de semana, de tão que ele te prende. E o filme é totalmente desinteressante. Tá aí a dica. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade que vocês queiram saber? Já falou como é que entra na área? Não? Então, professor, acho que podemos encerrar, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu peguei do meio para o final, que eu estava em outras palestras também abrindo, está tendo simpósio simultâneo de farmácia e ciências biológicas, e eu tive que fazer a abertura dos outros simpósios, mas eu peguei do meio para o final. Sensacional palestra. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor. Professora Andréia? Professora Cristiane, tá aí? Ou já saíram? Sim, estou aqui, Daniel. As professoras Daniel, estou aqui. Tô. Se quiser despedir do Dr. Jeff Chandler, quiser fazer algum comentário. É a professora Cristiane que está falando. Adorei mesmo, foi muito bom. Aprendemos bastante, foi muito gratificante. Tenho certeza que os alunos adoraram. E é muito bom ampliar o conhecimento, né? E conhecer colegas da área é muito bom. Fica aqui o nosso agradecimento mesmo. Obrigado, professora. Professora Andréia? Não está aí? Acho que não está mais. Daniel? Professora Juliana, sim. É a professora Juliana. Eu gostaria de agradecer também. Nós consegui assistir aí uma parte. É bastante interessante também e veio muito a agregar, né, para a nossa área aí. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, professora, por estar presente. O professor André deve ter tido algum problema. Ela falou que estava com problema. Bom, professor, então,
Fica o meu agradecimento e vamos mantendo contato para essa apresentação, né, monitorada lá, né, e outras futuras palestras. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E como a gente teve o problema, e foi uma falha também minha de comunicação, não sabia que a gente não teria o vídeo, são quantos alunos estiveram presentes aqui, professor? Cerca de 70 alunos. 70 alunos? Vocês têm um controle dos alunos que entraram nessa palestra? Sim, Ou não? temos a lista de presença. Tá, então eu vou, para que fique mais fácil, já que eles gostaram, parece que gostaram tanto, eu vou pedir para o pessoal da Asgard disponibilizar um curso gratuito para eles sobre perfusão. Olha, E aí, legal. então vai ser totalmente gratuito, vai valer horas curriculares, o aluno fica desesperado para isso. Já estão. Olha, gostaram, acho que gostaram disso. Aí eu vou pedir que passe os contatos para a Daiane, e ela vai cuidar disso. Eles jogam na plataforma, eles fazem o curso online, vai ter muito mais coisa que não pude colocar aqui. Acho que vai ficar mais fácil para eles. É uma forma de agradecimento e até um pedido de desculpas minha, porque eu não me atentei ao detalhe dos vídeos, tá bom? Então tentei fazer uma coisa melhor, mas acabou faltando isso, tá bom? Agradeço demais, professor. Agradeço demais. Aí a gente está aguardando amanhã, tá bom, galera? Muito obrigado. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos, pela participação dos alunos, pelo interesse, pelas perguntas. Isso que é fundamental quando a gente faz um simpósio, que é a proximidade dos profissionais da área, né, falando sobre a carreira. Isso daí é muito importante para conhecimento de vocês, tá? Então, muito obrigado e muito obrigado a todos. Muito obrigado mais uma vez, professor. Então, entrar em contato com a Daiane. Isso. O pessoal que entrou em contato hoje já sabe, a professora, acho que André, se eu não me engano, tá? Tá bom. Ela entrou em contato hoje, aí amanhã ela passa os dados dos alunos para poder cadastrar e eles já fazem, tá bom? Ótimo. Vamos fazer isso. Tchau, tchau, Então, gente. tá. Até.